eu quero dividir essa análise aí final, né, final da temporada, em algumas etapas. Vamos chegar nessa do Diniz, de tudo que aconteceu, do que a gente trouxe aí, né, de hoje ser o último jogo dele no comando do Cruzeiro, mas vamos por partes. O Cruzeiro fecha uma temporada e eu preciso ser fiel àquilo que eu falei há algum tempo. Para mim, ficar fora da Copa Libertadores, ainda mais virando G8. Com G6, depois de tudo que o Cruzeiro fez, eu já vinha falando que seria uma tragédia. E eu acho que foi uma tragédia. E eu mantenho isso por tudo que aconteceu. Não pegando lá no início do ano. Quando pegar o início do ano, às vezes voltar nas lives aí, começa o ano, vem o Nico ali, uma expectativa, aí tomamos um baque na eliminação para o Souza. Campeonato Mineiro, perdemos aquela final do jeito que perdeu. Isso todo mundo já sabe. O começo muito ruim na Copa Sul-Americana. Ali, obviamente, eu não ia esperar estar na Copa Libertadores. Mas, depois de tudo que aconteceu, o começo do Cruzeiro, ou o primeiro turno do Cruzeiro, até aquele fatídico jogo com o Botafogo, os reforços que foram contratados, a expectativa não poderia ser outra. E o próprio Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, falou que a meta era terminar na 5ª colocação. Só que aí veio um declínio absurdo do Cruzeiro, que a gente já falou por diversas vezes, e não adianta aqui a gente especular motivos se ninguém fala o que aconteceu. Então, um vai falar que é áudio, outro vai falar que é troca de técnico, outro vai falar que é a mudança de jogadores que chegaram depois na gestão do Pedro, em relação àqueles que ficaram. Só que se a gente não tem informação, a gente precisa ter a responsabilidade para não trazer aqui especulação. Então, nós não temos, o torcedor cruzeirense não tem a resposta dos personagens que sabem o que aconteceu, ou quais seriam os motivos. Teve aquela entrevista do Matheus, e aí todo mundo começa a especular. Especular não serve. Mas é óbvio que aconteceu algo para o Cruzeiro ter a queda como teve. E diante disso, eu classifico como uma tragédia ficar fora da Copa Libertadores depois de tudo que foi oferecido ao Cruzeiro. O Cruzeiro saiu tropeçando, fez um segundo turno ridículo. Essa aí foi o que? A 4ª vitória? Botafogo, Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. 4 vitórias no segundo turno, em 19 jogos. E mesmo assim, o Cruzeiro ficou a 2 pontos, né, de uma vaga para Copa Libertadores da América. Então, você pensa, Bahia 53 e o Cruzeiro 52. A vaga esteve no colo do Cruzeiro o tempo inteiro e o Cruzeiro foi fazendo tanta força, tanta força, tanta força, que deixou isso escapar. Então, pela expectativa do primeiro turno, pelos 180 milhões gastos com contratações, e eu não vou ser hipócrita aqui também de falar que a janela do Cruzeiro foi ruim, porque para mim não foi. Falar agora que a janela, a gente pode pontuar que faltaram algumas coisas, algumas carências não foram resolvidas, uma sucessão de lesões também. E quando ali vende ou libera jogadores de beirada e não repõe, aí sim, acho que um erro do Alexandre Matos, no cargo de CEO de todo o departamento de futebol do Cruzeiro. Mas a gente chega para esse final de temporada, claro que clubes lutando até a última rodada para não cair, pelo menos decimal aí a gente não passou, né? Mas eu achei que dava para fazer mais. E penso que o torcedor tem essa certeza. Dava para fazer mais. O Cruzeiro era para 2025 disputar a Copa Libertadores da América, que seria muito importante em todo o processo. Quer dizer que sem a vaga na Copa Libertadores tudo cai por terra? Não. A promessa é de continuar fazendo o Cruzeiro forte nas janelas, dando essa reformulada no elenco, para daqui um tempo ter time aí para brigar na parte de cima, quem sabe já nessa próxima temporada, né, com as contratações que vão ser feitas, o Cruzeiro tem um time muito mais encorpado e que
possa brigar por Copa do Brasil, voltar a ser campeão mineiro depois de 6 anos, disputar o Campeonato Brasileiro o tempo inteiro nas cabeças, porque a partir do segundo turno, quando vem o declínio, aí a gente já saiu ali daquela briga de G4 e chegar longe na Copa do Brasil e, por que não, ir de novo para uma final de Copa Sul-Americana. Então, a gente termina a temporada, eu termino frustrado com o que foi feito a partir da segunda metade do Campeonato Brasileiro, do dificílimo Campeonato Brasileiro, né? E que mostra que não se pode brincar com o Brasileirão, hein? Esse ano mostrou ainda mais. O Atlético Mineiro aí que estava 2 finais e isso e aquilo, por pouco, hein? Ficou a 1 gol ali no segundo tempo, né? De ser rebaixado. Então, isso fica de lição. Até para se pensar naquilo, vai poupar time no Campeonato Brasileiro. Então, que tenha um segundo time tão bom quanto o primeiro. No mesmo nível é difícil, né? Mas que tenha jogadores para fazer isso. Agora, a gente termina a temporada com uma crise no departamento de futebol que foi escancarada hoje com essa entrevista do Fernando Diniz. E aí, eu quero trazer aqui uma retrospectiva sobre o que a gente fez, porque aqui na Samuca TV a gente comentou que hoje seria o último jogo, a gente trouxe a informação que seria o último jogo do Fernando Diniz por tudo que a gente tinha buscado em várias frentes, em várias pontas, sobre as movimentações que vinham acontecendo. Inclusive eu trouxe do entorno do Fernando Diniz de sentir isso, de um trabalho que não deu liga, de um trabalho que também por culpa dele não aconteceu como ele imaginava e que esse time, talvez aí dos trabalhos do Fernando Diniz, era o time que menos tinha a cara do Fernando Diniz. Então, isso é um ponto e a gente buscou essas informações. O que eu não esperava é que não fosse ter, pelo menos, uma conversa no sentido de, ô Diniz, a gente chegou aqui a um consenso, a uma avaliação, vamos conversar mais na semana que vem, você fecha o ano normalmente, mas o trabalho, ele deixou a desejar nisso, você tem um contrato com o Cruzeiro, então vamos conversar para um fim deste vínculo e queremos ouvir de você também. Tivesse uma conversa, não tem dificuldade conversar, gente. Qual que é a dificuldade de se ter uma conversa? Isso eu não esperava que tivesse acontecido, porque por todas as informações que a gente buscou, estava muito claro que hoje era o jogo de despedida do Fernando Diniz. Então, eu até falei no nosso pré-jogo que eu esperava aqui era o Fernando Diniz avaliando a entrevista coletiva e em alguns momentos quem assistir a entrevista na íntegra vai perceber que ele fala, eu tentei, eu fiz isso e aquilo. Então nas entrelinhas ali estava esse tom de despedida, né? Ninguém pode falar que eu não trabalhei isso e aquilo. E veio a pergunta e aí um longo desabafo do Fernando Diniz que mostra realmente que foi um erro da diretoria do Cruzeiro. Ele cita o Alexandre Matos, é um desabafo muito forte, inclusive, e que mostra que o Cruzeiro não foi leal ao Fernando Diniz quando todo o entorno está sabendo o que está acontecendo e não veio essa conversa, que com certeza vai acontecer nesta segunda-feira, para colocar todos os pingos nos is. E aí a gente fala aqui, o Valu, Caio, Pedro e amigos da Samuca TV, se tinha alguma possibilidade de continuidade, eu acho que esgotou hoje completamente. Porque pelo desabafo do Fernando Diniz, foi uma quebra de confiança total. Como que você reata essa história? Ele ficou sabendo pela imprensa, segundo ele. Fez um longo desabafo. Se sentiu desrespeitado. E aí você vai ter uma conversa para colocar panos quentes nessa situação? É uma quebra de confiança que eu acho que não tem mais alternativa que não seja realmente o fim do trabalho. E aí eu entro no trabalho, que realmente não é um trabalho legal. O Fernando Diniz pode falar que
naquele jogo, no outro e etc., o Cruzeiro podia ter vencido, mas o trabalho não aconteceu. Até hoje não aconteceu. E quando a gente fala de futebol brasileiro, 2 meses e meio é um tempo suficiente para que você possa colocar o que é o seu estilo neste trabalho. E eu volto a falar aqui, o Cruzeiro não teve fome de vencer, o Cruzeiro não teve, isso na maioria das vezes, tá, pessoal? Não 90 minutos todos os jogos. Fome de vencer, time solidário e time corajoso, que são aquelas valências que o Fernando Diniz disse que são inegociáveis no trabalho dele. Então, é importante a gente separar, porque, mas aconteceu essa falha grave da gestão, da diretoria, e aí o trabalho passa a ser legal. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que teve o erro grave da diretoria e, ao mesmo tempo, tem um trabalho muito ruim que não deu liga e que, por isso, não merece continuar. Agora, se a diretoria pensar de outra forma que dá para reverter, aí a gente vai analisar depois. Mas não consigo concordar com o Fernando Diniz. Até ratifico o que ele falou, porque pelas informações que a gente tem, é um cara muito trabalhador no dia a dia, de treinos realmente para tirar tudo dos atletas. E um outro ponto que eu não concordo: eu não vejo jogadores do Cruzeiro evoluindo tanto assim quanto o Fernando Diniz disse na entrevista coletiva. Então, encerro aqui esperando, primeiro, a resposta da diretoria do Cruzeiro, que precisa acontecer, fazendo uma avaliação e uma autocrítica de tudo que aconteceu ao longo desta temporada, porque o Pedro Lourenço, ele assumiu o Cruzeiro, todo mundo sabe que ele tem o dinheiro que ele tem, mas não é só ter o dinheiro se tudo que acontece internamente não seguir à risca um profissionalismo. Erros vão acontecer. Agora, o básico do básico, ele precisa estar presente para que o sucesso aconteça. É o que todo torcedor espera em 2025 e a gente, obviamente, vai acompanhar tudo e ficar na torcida a partir dessa segunda-feira aí, muita movimentação, e vamos acompanhar. O Cruzeiro, o Alexandre Matos foi citado nominalmente, né? Como CEO do Cruzeiro, ele precisa se posicionar e falar sobre tudo isso que desabafou no dia de hoje aqui em Caxias do Sul.